Para a meditação desta manhã, 1 Coríntios 6, 19 a 20, podem ficar assentados como estão. Eu apenas vou reler esses dois versos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o final do verso diz: glorificai, exaltem a majestade de Deus, também através do vosso corpo, assim como do vosso espírito, ambos pertencem a Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de ter tua palavra aberta diante de nós, e rogamos que também o nosso coração esteja aberto a receber a tua instrução. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Eu vou usar estes versos, para introduzir uma questão, e depois nós vamos observar biblicamente o que pode ser feito a respeito. Nosso tempo, o tempo que nós vivemos, é um tempo onde o culto ao corpo tem se intensificado de uma forma como talvez só tenha sido vista na Grécia Antiga. Se você já observou os monumentos e obras de arte, chamadas obras de arte, produzidas na Grécia Antiga, ainda antes de Cristo, você vai verificar como o corpo era cultuado, o corpo era usado como objeto de culto aos deuses pagãos, e você vê isso em Corinto, você vê isso em outras cidades da Grécia. E assim como foi naquele tempo, e como também se estendeu ao Império Romano, o nosso tempo também é um tempo de culto ao corpo. Ou seja, onde o corpo humano tem sido usado tanto quanto sinônimo de beleza, quanto sinônimo de poder, quanto sinônimo de influência, como um sinônimo de orgulho, de egoísmo e de tantas outras formas as quais o corpo humano pode ser utilizado. O culto ao corpo, e aqui eu não estou dizendo que cuidar do corpo é pecado, de forma alguma. Há poucos dias atrás li a biografia de um pregador antigo, e ele, ao final da sua biografia, é escrito o que ele disse a respeito de si mesmo. Ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. A mensagem era a Bíblia. O cavalo, ele próprio, ou seja, aquele que leva a mensagem. Eu não cuidei do cavalo. Ou seja, o ministério foi cortado, o tempo de vida dele foi cortado, porque ao olhar para a mensagem e ser fiel quanto à mensagem, ele desprezou o cavalo, o que leva a mensagem, e ele faleceu prematuramente. O cuidado com o corpo é bíblico, ou seja, cuidar da saúde e do bem-estar do corpo, tanto quanto da mente, é bíblico. O que é errado é o culto ao corpo, que se torna uma forma de idolatria e de rebeldia contra Deus. Então, realmente, o cultuar o corpo, o usar do corpo para o cultuar do próprio egoísmo, do próprio ego, é uma forma de idolatria, e nós devemos ter cuidado com isso. Agora, como usamos o nosso corpo, e principalmente como cobrimos o nosso corpo, é um assunto bíblico. É um assunto que interessa a cada um de nós conhecer e ter um entendimento bíblico de como fazer. Ao tratarmos da questão das vestimentas de um cristão, nós devemos reconhecer que as vestimentas revelam a forma que o cristão observa o seu próprio corpo, a forma que o cristão trata o seu próprio corpo e valoriza o seu próprio corpo. As vestimentas do cristão serão um testemunho de como ele enxerga aquilo que a Bíblia ensina a respeito do seu próprio corpo e dos padrões que Deus estabelece. Eu sei que é preciso, e eu necessito de falar isso, eu estou adentrando numa área onde, além dos princípios bíblicos, há liberdade cristã. Ou seja, eu não posso fazer aqui uma lista de pode e não pode. Realmente, se eu fizesse uma lista de pode e não pode, vocês estão entendendo a forma que eu estou me referindo? Eu estaria fazendo uma lista de pode e não pode de acordo com a minha moral e não de acordo com aquilo que a Bíblia diz.
A sua liberdade cristã me impede de dizer o que eu acho, o que eu penso que pode ou não pode, porque aqui nós adentramos em algo que a Bíblia muito claramente coloca diante de nós. A Bíblia divide as nossas obrigações entre lei, princípio e liberdade. O que são lei? O que é a lei? A lei é aquilo onde a palavra de Deus é conclusiva, não há negociação. Onde a palavra de Deus é clara, muito clara em respeito àquilo que envolve o nosso viver. Por exemplo, se você tomar o verso anterior ao que lemos, ele diz: fugir da fornicação, ou seja, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Isso é uma lei. Não há como interpretar de outra forma isso. Então a Bíblia nos apresenta leis muito específicas a respeito do nosso viver cristão. Já assuntos onde a Bíblia não traz uma especificação, então são os princípios bíblicos. Ou seja, há questões que são leis, são indiscutíveis, são claras, e há princípios trazidos desta lei. Ou seja, enquanto a lei traz imperativos e proibições, os princípios definem assuntos dentro do mesmo tema, dentro da mesma verdade, dentro do mesmo contexto. Agora, quando nós tratamos de liberdade, é aquilo que a Bíblia nos orienta, onde não há absolutos. Irmãos, eu sei que a maioria de nós gostaria que o Novo Testamento trouxesse em relação às vestimentas e em relação ao nosso corpo aquilo que o Velho Testamento traz. O Velho Testamento delimitava tanto o tecido, quanto a cor, quanto a extensão, quanto ao modo de usar, e tudo em detalhes daquilo que o povo de Deus no Velho Testamento devia fazer. O Novo Testamento não faz isso. Nós somos conduzidos pela lei do Espírito. Ou seja, ao invés de uma lei, o Espírito Santo nos orienta de forma viva. Então aqui nós temos liberdade. E aquilo que 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Leis e princípios bíblicos são imutáveis. Liberdade bíblica varia de acordo com as circunstâncias. Ou seja, no que eu estou lhe dizendo é que a responsabilidade é sua. Você tem liberdade. Você deve ouvir os princípios bíblicos, mas você tem liberdade cristã de entender o que é lícito e o que não é lícito. Em suma, eu não estou tratando com crianças. As crianças são tratadas pelos seus pais. Estou tratando com adultos, com crentes adultos, os quais devem obedecer à direção do Espírito Santo em sua vida. Então, leis e princípios imutáveis, liberdade bíblica de acordo com as circunstâncias, ou seja, o que é melhor hoje pode não ser o melhor amanhã, depende do contexto. Então, reflitam sobre isso. Qual é o problema que nós temos? Qual é a dificuldade que nós temos em relação às vestimentas e ao corpo? A Bíblia trabalha com essa dificuldade, ela chama-se nudez. O nosso problema está na nudez. A nudez foi um problema desde o Éden. Olhe como a Bíblia relata a criação do ser humano. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A nudez não era algo vergonhoso para eles no Éden, para Adão e Eva. Não havia ainda o pecado a manchar a nossa mente, não havia ainda o pecado a manchar o nosso coração. Mas assim que o pecado entrou, a nudez se tornou um problema. Olha o que diz o capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Na cultura oriental, na cultura a quem Moisés escreve, a nudez era uma das maiores vergonhas. Então, para um oriental, para o judeu, você tratar de nudez, você está tratando de uma coisa muito, mas muito vergonhosa. E isso é demonstrado no verso 10 desse mesmo capítulo, quando diz: Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu
e escondi-me. Ou seja, isso reflete o entendimento oriental da vergonha da nudez. Então Moisés precisa colocar isso diante deles. A nudez era algo ofensivo, algo vergonhoso. E por causa das suas dificuldades, Deus teve que agir. Ou seja, na palavra de Deus, quando tratamos de nudez dentro do contexto público, nós estamos tratando de algo vergonhoso, de algo indecoroso, de algo que traz vergonha. Você já percebeu que quando nós falamos também da vergonha da cruz, uma das maiores vergonhas da cruz é que o condenado era crucificado nu? Jesus não foi crucificado com suas roupas, ele foi crucificado nu. Isso era uma vergonha tremenda para a família. Imagina a família de Jesus ao pé da cruz, a sua mãe e os discípulos, e ele crucificado nu. Isso era um fato, isso era para intensificar a vergonha, intensificar a humilhação. Então, é nesse contexto que a Bíblia trata de nudez, da questão de expor o próprio corpo. Então, foi preciso que Deus agisse. Deus agiu fortemente nisso, dando ou criando roupas, não é? Nós vamos ver isso para Adão e Eva, mas há mais um caso que o que nós precisamos observar é o caso de Noé. Você conhece bem Gênesis 9, versos 22 e 23, narra o que aconteceu quando Noé embriagou-se e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Esse é o entendimento oriental. Eles não deveriam olhar para o seu pai nu, e Deus levou isso tão a sério, que em Êxodo 20, quando trata do serviço no tabernáculo, o Senhor assim diz para os sacerdotes: também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja de coberta diante deles. Ou seja, seria algo vergonhoso. Eles não usavam calças, eram vestimentas. Depois eu vou explicar quais eram, mas isso não podia acontecer, realmente demonstrar a nudez dessa forma. E por que Deus agiu assim? Porque a partir da entrada no pecado na raça humana, a nudez passou a ser uma arma nas mãos de Satanás. A nudez passou a ser um instrumento nas mãos de Satanás, baseado nos impulsos e nos desejos naturais ao ser humano. Então este apelo da nudez passou a ser uma arma poderosa nas mãos do inimigo de nossas almas, e é assim que nós precisamos observá-la. A nudez, em qualquer contexto, de qualquer forma, é uma arma nas mãos do inimigo. A nudez é uma arma que destrói a pureza de nossos filhos, é uma arma que destrói a pureza do nosso coração. A nudez pública, a nudez empoderada, nesse sentido, a nudez usada como um instrumento de iniquidade, é algo que destrói a pureza dos filhos de Deus, e nós devemos assim vê-la. Eu creio que aqueles que entendem esta questão, associada à questão do vestuário, como puro legalismo, entendo. Realmente, infelizmente, a maior parte das igrejas evangélicas está dizendo que foram libertas dos jugos legalistas que os diziam como teriam que se vestir. Agora cada um se veste da forma que bem quiser. E daqui a muito pouco tempo, não muito tempo, nós vamos começar a ser criticados por pregar de gravata, por pregar de terno, ou vestido socialmente. Não é isso que a sociedade quer. Muitos pensam que a maneira que se vestem não significa nada, não tem sentido nenhum. Deus olha para o coração, como cantamos nesta manhã assim, e o que é o nosso corpo? Um reflexo do nosso coração. A verdade é que Satanás deseja que pensemos que isso nada importa, que o tipo de vestimenta que usamos e cobrimos a nossa nudez nada significa. E a falta de consenso sobre esse assunto agrada apenas a ele. Então é preciso que nós observemos de forma bíblica. Eu vou traçar-lhes algumas questões. Olhemos primeiro para o modo como Deus vestiu pessoas na terra e no céu. Deus é o estilista? Não, mas de certa forma ele agiu vestindo pessoas. Olhe como ele vestiu Adão e Eva em Gênesis 3.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Deus reprovou. Deus reprovou a forma humana de cobrir a sua nudez. A primeira tentativa do homem de cobrir a sua nudez foi reprovada pelo Senhor. Então no verso 21 diz: e fez o Senhor Deus Arão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus disse: esse é o jeito adequado. Na condição atual de vocês, essa é a forma. Notem que Deus se preocupou com isso, que Deus levou isso em conta. Deus disse para eles: isso não serve, e o que serve é isso. E Deus então lhes colocou um padrão de coisas. Isso significa o quê? Que Deus não deixou a escolha deles. Deus desde o início os ensinou o que era bom e o que era certo. E o que isso nos ensina? Que o padrão de nossas vestimentas vem de quem? Do nosso próprio Deus. Quando houve o caso dos sacerdotes, olhe como em Êxodo 28 Deus veste os sacerdotes. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo. Notem que na hora de vestir os sacerdotes, Deus deu sabedoria a alguns homens para fazer isso, para que me administre no ofício sacerdotal. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que administrem o ofício sacerdotal. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio, Ele definiu o modelo de vestimenta que eles usariam. Assim, Deus seguiu o mesmo padrão que Ele tinha proposto para Adão e Eva. Tá, nós estamos falando de homens. E quando Deus se vestiu, como é que Ele fez? E quando Jesus veio a este mundo, Deus também usou roupas. E como Deus cobriu a sua nudez? No tempo de Jesus, 3 ou 4 peças de roupas constituíam a vestimenta das pessoas. Normalmente eles usavam uma roupa de baixo, chamada assim, chaluk, que ficava pegada ao corpo, com aberturas para os braços e para o pescoço, e o talit, que cobria a roupa de baixo e a um palmo dos pés. Sabe aquele texto quando diz que Jesus encontrou, depois da ressurreição, os discípulos na praia, e que Pedro estava nu, então se jogou no mar? Porque não é que Pedro estava sem roupa, Pedro estava vestindo apenas o chaluk, a parte de baixo. Para ele, estar vestindo apenas a parte de baixo, a chamada roupa íntima, já era nudez. Então a Bíblia diz: Pedro estava nu. Por que ele estava nu? Porque ele não estava com a roupa que cobria a roupa de baixo. E por isso então ele entrou dentro d'água. É isso que o texto significa. Ou seja, Jesus usava esse tipo de roupa tão natural naquele tempo. E até mesmo no céu você enxerga pessoas vestidas. Olha o que diz Apocalipse 6,11. Foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Compridas vestes brancas. Nota como aqui detalha a questão. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos de seus irmãos. Aqui são aqueles que morrem no tempo do tribulacional, eles estão diante do trono de Cristo, aguardando a grande ressurreição, e eles estão vestidos lá no céu. Até lá no céu eles estão vestidos com compridas vestes brancas. Então o que isso nos ensina? Que Deus se importou com isso desde o começo. Que Deus se importou com essa verdade desde o princípio em Adão e Eva. Que Deus se preocupou com essa verdade desde os sacerdotes. Que Deus se preocupou com essa verdade, inclusive em relação a Ele mesmo, Jesus Cristo. E Deus os cobriu com vestimentas. Isso nos ensina que há como estabelecer um limite fixo? Não. Ensina que Deus teve bom senso no tempo todo. Que Deus teve sabedoria no tempo todo. E, em suma, como são as vestes que Deus criou? Em todas elas eram de tamanho suficiente para cobrir o corpo, dos ombros até abaixo dos joelhos. Notem a área do corpo que Deus cobriu, dos ombros abaixo dos joelhos. Em nenhum momento essas roupas salientavam a forma do corpo, seja masculino, seja feminino, e não possuíam transparências ou recortes que desnudassem o corpo. Em suma, foi esse padrão simples que Deus criou para Adão e Eva, para os sacerdotes, para Jesus e no céu. Literalmente, cobrindo o corpo dos ombros aos joelhos, não salientando a forma do corpo e não tendo transparências ou recortes. Agora, como isso se aplica na nossa vida?
Primeiro, tenha cuidado para com a sua liberdade quanto à vestimenta, para que ela não seja uma pedra de tropeço, nem para você, nem para os seus irmãos em Cristo, nem para as pessoas que lhe conhecem. Deus se preocupou com isso desde o início, que isso também seja uma área de interesse da sua parte. 1 Coríntios 8:9 diz: vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Literalmente, se preocupe com isso. Realmente tenha interesse por essa questão. Também, em segundo lugar, tenha cuidado com o que é evidenciado através da sua forma de cobrir a nudez, das suas vestimentas. Em 1 Timóteo 2,9, Paulo fala desse cuidado, dizendo que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajem honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ou seja, aqui, realmente, o que veste a mulher cristã é o seu caráter, jamais seus atributos físicos. Não é um culto ao corpo. O que temos aqui é um testemunho do caráter cristão. Então, qual é a primeira coisa? Tanto homens quanto mulheres, que deve ser visto em nós um bom gosto, uma prudência e um bom senso que demonstram e revelam o nosso caráter, a forma que servimos a Deus. Além disto, considere o que você estimula, homens e mulheres, nas outras pessoas, através do modo que você se veste. Como os outros me veem, como os outros consideram isto. É importantíssimo isso, porque Hebreus 10:24 diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse deve ser o estímulo do amor e das boas obras. E, finalmente, entenda que seu corpo não é um manequim, para que você estampe o que está na moda, mas um instrumento para a glória de Deus. Entenda que você não está desfilando. Você pode dizer assim: meu corpo, minhas regras. Alguém já ouviu isso? Corpo é meu e faço dele o que bem entender. Verdade. E Deus lhe julga como Ele bem entende também. E Deus lhe trabalha com você como Ele bem entende e pode. Até mesmo cristãos têm clamado por uma suposta liberdade, onde o coração dita as regras. Mas 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Ambos pertencem a Deus, ambos são de Deus. Quando você se considera no direito de fazer a sua vontade, lembre-se que Cristo não comprou só a sua alma, Ele comprou o seu corpo também. E o seu corpo estará no céu, quanto a sua alma estará no céu. Eu quero completar lendo Efésios 5:8-11, e assim nós encerramos. Porque no outro tempo erais trevas, antes de conhecermos a Jesus, mas agora sois luz no Senhor. O que Deus deseja de nós? Andai como filhos da luz. Então ele diz depois: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, nos versos 15 a 17, Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei o quê? Qual a vontade do Senhor. Então, que entendamos a vontade do Senhor também, quanto ao que envolve o nosso corpo, quanto ao que envolve a nudez e quanto ao que envolve as nossas vestimentas. Deus será glorificado através disso, e no pouco tempo que ainda temos de testemunhar da salvação, com certeza essa verdade será uma preciosa arma para testemunharmos de quem servimos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nós te agradecemos, Pai,